Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos novamente a mais uma live desse nosso caminho esperançar, que tem sido tão especial, tão nutritivo, tão criador, que a gente tem conseguido fazer tantos trabalhos tão bonitos. Eu vou pedir para vocês, como de praxe, convidarem as pessoas para entrarem. Eu estou entrando também e chamando o pessoal para que as coisas fluam melhor, a gente consiga desde o comecinho já ir conversando, tá bom? Vamos lá. Tem um pessoal que tá bem em pleno horário de trabalho, aí eu fico mandando os convites. Oh, meu Deus! Bom dia, Gláucia. Bom dia! E hoje a gente vai fazer um recapitulado de várias coisas que nós viemos conversando nos últimos tempos, em todos esses últimos dias. O que a gente já conseguiu mensurar, criar, fazer, produzir e como nós vamos fluindo daqui para frente. Combinado? Bora lá. O que foi a primeira coisa que a gente falou? Esperança, assim como algumas outras palavras, pode ser diferente para mim e para você. Por conta disso, o que eu pedi para vocês em primeira mão, então a gente vai fazendo esse amarrado até que a gente chegue no assunto de hoje, tá? O que eu pedi em primeira mão para vocês é que vissem, por gentileza, se conectassem, respirassem, sentissem e olhassem para dentro, nesse caminho de enxergar qual é o seu propósito, a sua intenção com relação a essa semana esperançar. Angélica, seja muito bem-vinda! Vamos chamando o pessoal, esperando o pessoal entrar, mas eu já estou aqui fazendo um recapitular. Então, no comecinho, o que a gente pediu? Para vocês olharem para dentro e se entenderem, se encontrarem qual é a sua intenção, qual é o seu objetivo, de uma maneira mais concreta, mais com relação a esse caminho esperançar com relação a essa semana. E dentro desse foco que foi colocar essa luz, desse objetivo, eu brinquei da gente fazer a configuração do nosso GPS interno. E o que era essa configuração? Eu saber para onde eu quero ir, mas eu precisava para isso saber onde eu estou. Por conta disso, nós fizemos no primeiro dia primeiro essa questão, no segundo dia nós fomos levantando várias da nossa vida, qual é a pontuação, onde que essas áreas estão indo bem, o que eu gosto, o que está me fazendo feliz dentro de cada uma dessas áreas, e também o contrário, o que eu não gosto, o que está me incomodando, de que maneira está me incomodando cada uma dessas áreas, e como que eu posso melhorar. Então, algumas situações que aconteceram falaram sobre saúde física, por exemplo. E aí, na saúde física, entra o que dentro do seu universo? Entra uma alimentação melhor? Entra a prática de atividades físicas? Entra me fazer meditação ou fazer yoga? Entra fazer um check-up médico? O que entra na sua prática para melhorar a sua saúde física? Então, é sempre uma coisa muito vasta quando a gente olha para cada uma dessas áreas, e esse é o legal, porque fica super individualizado quando a gente olha para isso e consegue descrever o que eu gosto daqui, o que eu posso melhorar, o que está me incomodando, que geralmente vai ter a ver com valores feridos, e o que eu quero com relação a esse dia. Jélica, me diz como é que está sendo para você esse percurso. Como que foi esse começo? Como que está sendo agora? Se você assistiu ontem, como é que foi o dia de ontem para você? Eu acho que você entrou, né? Nathalie, bem-vinda! Muito tempo que eu não te vejo, hein, Nath? E como é que está sendo para você esse percurso, esse olhar para dentro, esse movimento todo? Nath, eu estou fazendo um recapitular da semana e aí estava mencionando o nosso GPS interno aqui que a gente estava fazendo, que nós colocamos um objetivo, um alvo para que a gente atingisse no decorrer dessa semana, e nós também pusemos
uma rota para poder fazer esse cálculo desse GPS, o cálculo dessa rota, nós pusemos de onde nós estamos saindo, qual que é a nota, as informações mais importantes daquilo que a gente está vivenciando no dia de hoje, para a gente poder ter um rumo, ter um conhecimento a mais daqui para frente, saber como vai lidar com cada parte da nossa vida, com cada área, com o que fazer realmente de hábil, de colocar esses pequenos movimentos na nossa vida que vão fazer diferença no decorrer dessa semana. E a nossa primeira tarefinha foi dar essa intenção, uma palavra para essa intenção. E essa intenção, a primeira tarefa foi jogar na água essa palavra para a gente ter essa atribuição no decorrer da nossa semana. E a segunda tarefa foi a conexão com o sol, que foi do nosso segundo dia, fazer alguma atividade ao ar livre, se conectar com o sol, mesmo que fosse alguns minutinhos por dia. Isso vai mexer com a parte física, com os hormônios que são chamados de vitamina D, mas são hormônios, na verdade, que interferem com o nosso corpo todo. E também no nosso terceiro dia nós entramos no campo dos sonhos. Quais são os nossos sonhos? O que a gente quer realmente fazer para a nossa vida, para deixar um legado, para olhar para a nossa história, para ter esse orgulho de falar, consegui, né? E olhar para isso de uma outra maneira. Deixa eu ler aqui, Angélica. Assisti todos os dias, mas está sendo muito difícil. Um medo como se eu não quisesse parar e fazer isso. Angélica, de onde vem esse medo? Me fala. E me fala, medo do quê? Por que eu tô te perguntando isso? Primeiro me fala medo do quê? Tatiana, bem-vinda! Pessoal que já entrou, vão convidando as outras pessoas para entrarem também, porque eu me empolgo, saio falando aqui e daqui a pouco o povo vai entrando bem no meio do caminho. Deixa eu só desligar aqui, um minutinho, tava com som, com vibração, para vocês não ficarem ouvindo todas as vibrações. Vocês ficam vendo meu celular mexer toda hora, né? O meu suporte é meio móvelzinho, assim. Os vídeos estão salvos no meu feed, Nath, por um probleminha. Não era pra ficar. Era só pra ficar ao vivo. E aí, geralmente, a gente salva por até que a gente consiga baixar, jogar pro YouTube e a gente deixa salvo só por esse tempinho e depois apaga. Só que na hora que eu fui apagar, cada atualização do Instagram, eles mudam as coisas. E eu fui apagar e não apaga mais. E aí, por garantia, eu preferi salvar, porque já aconteceu num outro momento. Geralmente a gente usa esse pacote, a gente pega essas lives e mantém. Mas já aconteceu em outro momento de eu precisar dos vídeos, de um dos vídeos específicos, tentei salvar, só salvar direto no celular, não deu certo e eu perdi a melhor live que eu tinha feito. Então eu preferi salvar e deixar mais do que não tê-las salvas, mas o certo não era para ficar salva, essas aqui são semanas de lançamento, então era para ficar somente no ao vivo, tá? Tatiana, bem-vinda, Nath, bem-vinda, bora lá! Angélica, me fala, do que está vindo esse medo? Você consegue mencionar para mim? E Nathalie, Tati, Maria Tereza, bem-vinda! Vocês que estão começando aí, vão me falando se vocês acompanharam alguma coisa, seja dos vídeos salvos, como é que tá a vida de vocês aí com relação a isso tudo, e se vocês conseguem já mensurar em que vocês querem trabalhar essa esperança para essa semana, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou sentindo minha voz diferente hoje. Angélica, não sabe? Tenta procurar alguma resposta, Angélica. Por quê? Geralmente, aí eu já vou me dedurar. Eu não queria entrar logo na deduração, mas eu vou me dedurar já. A Maria Tereza está acompanhando. Max, bem-vindo, Max! Geralmente, o nosso cérebro, ele se motiva e ele tem medo dos mesmos elementos. O que eu quero dizer com isso? Algumas vezes a gente quer muito uma coisa, mas essa mesma coisa é exatamente o que nos amedronta. Isso significa, às vezes, que a gente tem medo do fracasso, mas ao mesmo tempo a gente também tem medo do sucesso. E se por um lado, o nosso cérebro consegue estar sempre vinculado, tanto para o positivo como para o negativo, à mesma questão, a gente vai precisar de estratégias para ir além.
E aí, uma dessas estratégias é pensar nos resultados. O que eu quero? O que acontece de melhor se eu conseguir aquilo que eu quero? E o que acontece de pior se eu conseguir aquilo que eu quero? Ou invertendo, o que acontece de pior se eu não conseguir também aquilo que eu quero? Se eu conseguir e se eu não conseguir? Qual é o pior cenário? Onde vai te gerar medo? Qual que era o seu objetivo, Angélica? Era o seu que era a respeito da espiritualidade? Me lembra, por favor. Elisângela, bem-vinda. Não te dê as boas-vindas. Max, Maria Tereza, como é que tá sendo essa semana para vocês? Me contem. O Max já chegou chegando, a resposta está em nós. Me contem, enquanto vocês falam, eu vou voltar no nosso recapitular. Então, nosso primeiro dia, nosso GPS interno, esse GPS de dizer para onde eu quero ir, mas saber onde eu estou, saber o que eu quero, onde eu tô, onde tá me incomodando, onde tá doendo, onde tá legal, onde tá mais motivador, daquilo que eu já tenho hoje, para saber para onde eu quero ir. Qual é a distância, né? Quais são os passos que eu preciso galgar para chegar nesse objetivo? O que nós usamos de instrumento, de ferramentas que eu dei como lição de casa para vocês, que eu pedi para que vocês exercitassem a intenção sobre a água no primeiro dia. Segundo dia, foi já, nesse primeiro dia, né, foi esse olhar mais interno, mais por isso da água. No segundo dia, foi um olhar mais de ação, mais yang, tivemos o sol como elemento, e esse sol foi o que eu pedi como lição de casa para vocês começarem a se conectar com o sol. Pode ser a lua também, mas também, principalmente o sol nesse primeiro momento, porque o sol gera essa energia da ação. E além da energia da ação, o sol tem a energia do yang, tem a coisa do trabalhar as vitaminas D, que não são vitaminas, são hormônios, mexe com todo o nosso corpo, mexe com todo o nosso bem-estar. Por mais que existam pessoas resistentes a ele, mas ele vai influenciar no nosso bom humor, na nossa disposição, na nossa energia vital, que é uma das coisas importantíssimas que nós estamos mexendo nessa semana. O que a gente quer é gerar esse vigor e gerar essa energia para viver. Essa é assim meio max, para ter bastante energia para a gente viver. Então, primeiro dia, água, segundo dia, o sol. Terceiro dia nosso já foi trabalhar um campo mais etérico, mais sutil, mais individual, extremamente particular, que foi falar sobre os sonhos. E quais são os seus sonhos? Quais são os meus sonhos? Às vezes foi muito legal isso, porque a gente está sempre numa ressonância, e eu percebi essa ressonância de uma maneira muito bonita, muito gostosa. Algumas pessoas colocaram coisas que eu falei, nossa, isso também é um objetivo para mim. Mas a particularidade, a individualidade de como a gente imagina aquilo acontecendo, como a gente já cria na nossa mente e no nosso dia a dia, isso é muito individual. Os sonhos são muito mais etéricos, então a gente foi trabalhando alguns elementos diferentes no decorrer dessa semana, e eu quero saber como é que está sendo esse movimento todo para vocês. Maria Tereza, encontrando o nosso eu e GPS já está dirigido, muito bem. Max, ótima semana de crescimento, acordando mais cedo, meditando com disciplina e leveza e aproveitando os insights dessa linda reflexão. Que delícia! Percebendo que é preciso ajustar. É aquilo quando pensamos sobre algo que não queremos, podemos começar a modificar dentro de nós a situação. E isso faz toda a diferença. Exatamente, Max. Por que eu falei isso ontem especificamente, apesar de todas as confusões? Quando a gente não quer algo, ou quando tem algo muito nos incomodando, muito doendo, tá fazendo alguma coisa que isso tá realmente ferindo, mas ferindo, né? Aquela coisa do corte, de machucar um valor nosso. E quando eu falei, até durante a live com o Max mesmo, tipo, valores, o que é isso? O que são essas coisinhas?
A CNV nos traz muito desses valores em palavras, liberdade, família, acolhimento, pertencimento. A CNV nos traz em palavras, mas na prática, como que isso se aplica na minha vida? O que que isso representa? Liberdade para mim pode ser simplesmente eu poder abrir o portão de casa e sair a qualquer momento sem ter que dar satisfação. Para outra pessoa, liberdade significa viajar mesmo, longas distâncias, fazer mochilão. Para outras pessoas, liberdade significa não ter uma casa própria, fixa, porque ele quer realmente alugar uma casa aqui, uma casa lá e passear, fazer Airbnb. Eu reconheci, foi muito legal, um amigo que estudou comigo no ensino fundamental de mais de 20 e tantos anos atrás, quase 30 anos a gente já deve se conhecer ou mais, e esse amigo, desde setembro, não voltava para casa dele. A trabalho, ele está viajando de semana em semana, cada hora num lugar do Brasil, que eu brinquei com ele, e ele falou, e várias pessoas já me disseram isso, o Brasil para ele está pequeno. Ele vai de uma ponta a outra, vai de carro e vai de todas as formas, porque tá fácil, tá natural para ele. Ele se adequou a essa vida muito mais livre, de estar solteiro e de não ter raízes mesmo, nada que o prenda em um determinado lugar. Então você imagina, a gente está em fevereiro, ele desde de setembro não vai para a própria casa e tá super bem. Para outras pessoas, essa liberdade extrema já daria uma certa insegurança, já daria uma sensação de, meu Deus, mas como assim? Porque a gente precisa desse espaço. Segurança é outra palavra que vem na CNV como valor, mas que tem milhares de ramificações. Para cada um pode significar ou representar-se de uma maneira. Então, por isso que eu falei, onde você está se sentindo ferido, para que nessa ferida você consiga perceber quais são seus valores, o que era muito importante que estivesse mais preservado. E, lógico, o que eu posso fazer para melhorar, para garantir ou pelo menos ajustar esse caminho de preservação do que eu tô querendo. Nathalie, essa semana eu acabei ficando muito triste, pois me peguei caindo na realidade de que não podemos esperar das pessoas que elas sejam como nós. Eu gostaria de amadurecer para aceitar isso. Muito legal, Nath, a sua colocação. Gente, desculpem que eu tô com um pouquinho de delay aqui, tá? Eu amei a sua colocação, porque ninguém precisa ser como nós. Nós somos seres únicos. E isso é o que nos torna especial. Inclusive, eu coloquei um post hoje falando isso, que o seu simples é especial para alguém. Nós somos seres únicos, ninguém vai ser igual a nós. Entretanto, o que vai ser importantíssimo nesse movimento? Comunicação, conversa, clareza. Eu não gosto muito da palavra clareza, mas tem hora que ela é mais nítida do que a nitidez. Ter nitidez do que você está sentindo, do que você está precisando, do que você está querendo. Por quê? Recentemente eu atendi uma pessoa que foi muito legal, que eu perguntei para ela, o que você espera? Quando que seu relacionamento fica muito bom? O que você gosta de receber? O que você espera? E aí tinha alguma questão, agora eu não vou lembrar exatamente o que foi, mas eu perguntei para ela se ela esperava receber aquilo dela. Agora eu não espero mais nada. Por quê? Ela tinha alguns sonhos com relação ao relacionamento, alguns sonhos muito simples, que para ela eram valores importantes e que eram naturais dentro da experiência de vida dela, experiência familiar dela ver o pai parabenizando, dando presentes para a mãe, em datas de aniversário, em algumas coisas, era exatamente isso. Mas que o marido nunca fazia para ela. Só que eu não, provavelmente, eu até perguntei e ela fez aquela cara de Ela nunca falou para o marido que ela gostava de ver o pai dando presentes para a mãe, que ela esperava receber esses presentes também, que as datas comemorativas eram datas importantes para ela, que ele podia fazer alguma coisa e dar aquela sugestão de que tipo de coisa. Ela nunca tinha verbalizado.
a experiência de vida dele, a experiência familiar dele, não incluía essas situações. Ele não tinha isso como uma referência, como um modelo. Os pais dele nunca tiveram esse tipo de experiência. Ou seja, às vezes a gente está esperando do outro algo que é absolutamente fora do contexto mental, emocional e energético dele. Pode ser que ele crie? Pode, se a gente conversar. É só uma questão de alinhar expectativas. Eu sei que eu gostaria de ganhar presente no meu aniversário, por exemplo. Verbaliza. É importante a minha data, eu quero celebrar, eu quero comemorar de alguma maneira. De que forma você vai verbalizar isso sem ofender o outro? Porque não há um problema na experiência do outro. Há um problema na sua expectativa que não está ajustada com relação à comunicação com o outro. Tá conseguindo acompanhar isso? Tá ficando claro? E sim, Max, a gente só pode ajustar e melhorar a nós mesmos realmente. Mas para a gente se melhorar na relação com o outro, provavelmente eu vou precisar me comunicar, vou precisar dizer, isso tá me ferindo, isso eu não gosto. E isso tá indo contra tudo que eu acredito na vida. Ou melhor, ou a gente se separa, ou a gente se distancia, ou vamos dar um respiro para eu assimilar isso aqui, porque eu preciso de um tempo, eu preciso digerir essa situação. Então, às vezes, olhar para dentro é chave. Na hora que eu falo para um reikiano, e a Nathalie é minha aluna, na hora que eu falo para um reikiano fazer o seu caderninho, e o seu caderno com seus sonhos, não é só aquilo que está lá longe no futuro, muito distante. É aquilo que está dentro do seu universo interno que tem valor para você. Isso tem valor? Verbalize, expressa, porque fica muito mais fácil materializar quando você tem nitidez do que te toca, do que faz para você. Com os outros precisamos exercer a compaixão. A compaixão e a empatia, eu gosto muito de falar sobre ela, e eu sempre menciono que empatia não é a gente se colocar no lugar do outro, exatamente porque a minha experiência, as minhas relações com as experiências são de um jeito, com os outros são de outro. Por exemplo, ontem eu também estava lembrando com a Jo, que estava me atendendo, que eu odiava ser fotografada na infância. Então, quando um álbum tem foto minha ou não tem, tanto faz. Para algumas outras pessoas, não ter a foto da pessoa no álbum faz uma diferença tremenda, porque é como se ela não estivesse sendo contada. A questão do pertencimento para ela é importante, e estar ali registrada é uma forma de integrar a pessoa naquele contexto. Então, são várias maneiras da gente olhar para dentro, entender o que está acontecendo e expressar, verbalizar, ou pelo menos se compreender o que são esses valores na minha vida, em cada situação, em cada relação, em cada parte dela. A compaixão e o perdão são valores que devemos exercer para ter as relações saudáveis e ajustar os pensamentos elevados. Marquito, bem-vindo! Você já está aqui há algum tempo, desculpe. Sim, criamos ilusões sobre os outros, precisamos olhar para dentro e aprender novas formas de comunicar, isso mesmo, Max, porque realmente a gente tem momentos que de fato a gente se ilude, e a gente se ilude muito pelo encantamento, né? A gente olha a pessoa, admira a pessoa e acha que ela vai ter aquela bola de cristal de adivinhar várias coisas, ou de fazer exatamente tudo certinho dentro daquela área que a gente admira, e muitas vezes a nossa frustração é exatamente na área que a gente admira, porque a gente admira porque a pessoa está falando uma coisa, está até agindo de uma determinada forma, mas chega em algum momento que, como a gente tem as camadas, as profundidades, nem tudo está tão bem resolvido dentro da gente. Em algumas horas, em algumas situações, as coisas se expressam de maneira diferente do que às vezes até a gente que está fazendo gostaria. Então, sai um pouquinho desses eixos, sai um pouquinho desse rumo. E saber o quanto a gente é capaz de tolerar isso, de assimilar, de recriar aqueles contextos, sabe? Conversando mesmo, fazendo alguma modificação, ajudar a pessoa a se reconstruir dentro daquele assunto, ou o quanto a gente vai precisar de um distanciamento.
Isso é extremamente importante para a nossa saúde mental e emocional. Eu preciso saber o que eu estou apto a dar e o que eu estou disposto a receber. Que algumas vezes a gente fala muito hoje em dia de relacionamentos abusivos, tanto para o lado masculino como para o feminino, mas muito mais frequentemente para o lado feminino, e a gente esquece de perceber quantas dessas situações, na verdade, somos nós que estamos nos autoabusando, não percebemos o nosso valor e acabamos permitindo que o outro cometa aquele abuso quase que para escancarar, colocar assim muito nítido pra gente que, ó, você não tá se respeitando, então eu posso abusar. Você não tá dando limite, então eu posso ir. E aí a gente precisa resgatar aquelas forças lá do âmago para botar de volta aquela determinação. Comparando com o que a Lu Santos traz na referência do diagnóstico da casa, da referência do quanto a casa representa para a nossa vida, as paredes determinam esse limite. Quando a gente tem delimitações diárias para aqui é uma área, aqui é outra área, essas delimitações representam até onde a gente pode chegar em cada setor da nossa vida. Isso é bem legal também de ter essa referência, essa analogia. Dar e receber equitativamente implica autoconhecimento. O tempo todo a gente está exercitando esse processo de se autoconhecer, né, Maria? O tempo todo a gente está aprendendo mais sobre nós, quando algo nos fere ou quando algo nos alegra. A gente está sempre aprendendo algo sobre nós. Eu queria saber se ressoou em vocês a frase que eu falei ontem sobre o seu simples é especial para alguém. Essa frase é do Marcos, eu ouvi pelo menos, pelo Marcos Dutra, e que é uma pessoa muito amorosa. Ele trabalha, até comentei com vocês, né, com marketing digital, mas eu nunca vi um ser tão humano para trabalhar com educação digital. Ele não fala como marketing, mas como educação digital. E ele educa a gente nos mais variados campos, inclusive emocionais, a ponto de trazer essa frase. E eu queria saber como é que isso ressoou para vocês, porque para mim, internamente, linkou diretamente com a frase da Paula Abreu a respeito das nossas medicinas. E o que são essas medicinas? A Paula Abreu fala que cada um de nós tem pelo menos uma ou algumas medicinas, algo dentro da gente que é natural, que muitas vezes a gente nem percebe, nem se toca, não cai a nossa ficha que a gente tem aquilo, e que é curativo para alguém. E o que é curativo? Quando aqui não é propaganda, tá? É só algo que é recorrente. Quando eu tô fazendo as lives, mandando as meditações, quando eu tô fazendo várias coisas, várias atividades, as pessoas frequentemente, pessoas diferentes, em diversos lugares do país, referem sobre a minha voz. E a minha voz mudou muito. E tem mudado cada vez mais. Quando eu consumo mais coisa, ela fica mais anasalada, né? Mais leite, ela fica mais anasalada. Mas não é pelo tom, só pelo timbre, só pelo tom, mas tem alguma coisa que eu nem sei dizer o que é realmente explicar, mas as pessoas gostam. A Paula Abreu, quando deu esse exemplo, ela falou de um amigo dela que tinha a risada mais medicinal para ela. Quando ela estava mal, ela ia conversar com esse amigo só para ouvir a risada dele, porque a risada dele fazia ela se sentir bem. Então, às vezes é uma presença, às vezes é um abraço, às vezes é um olhar, às vezes é aquela pessoa mais sagaz que você começa a falar meio problema, a pessoa olha para sua cara e você já entende o que ela quis dizer e que ela destrinchou tudo aquilo por outro ângulo e você consegue fazer essa percepção. Cada um de nós, naturalmente, tem alguma coisa que impacta na vida do outro. E essa alguma coisa é tão poderosa, tão forte, que é o suficiente para impactar pelo menos 100 pessoas. Quando um suicídio acontece e existe essa reverberação que todo mundo fala, um suicídio atinge diretamente a pelo menos 100 pessoas. Exatamente porque não importa se a pessoa está viva ou se ela está morta,
uma vida impacta pelo menos 100 pessoas diretamente, fora os percursos indiretos. As pessoas que te conheceram, que conviveram com você, que aprenderam algo com você, que te ensinaram alguma coisa e se sentiram importantes por conta disso. E várias outras questões. Agora, uma das coisas que eu queria trazer, olhando para dentro, você sabe dizer quais são as suas medicinas? Eu mesma ainda não tenho a percepção completa de todas elas. E aí, qual que é a minha proposta para vocês? Fazerem esse exercício de perguntar, de sondar algumas pessoas de o que você gosta em mim, o que me faz diferente, qual é o meu diferencial, qual é a minha medicina. A Maria Teresa colocou a simplicidade ao caminho de amor e verdade e luz. Verdade é luz e valioso. Com tudo isso, eu quero saber como que estão os medos de vocês. Como que estão essas questões internas, essa força interna, se elas estão mais firmes, conseguindo estar mais constantes, com todos esses exercícios de olhar para onde eu quero ir, de se questionar se as decisões que eu estou tomando hoje está me levando em direção àquilo que eu quero para mim ou não, ou como que está toda essa experiência para vocês. Me contem como que está sendo isso. Angélica, me fala se de alguma maneira veio alguma luz, algum insight para você. Para todos, tá? Mas a Angélica em especial para a gente começar a falar a respeito dessa questão dos medos. E trazer esse alto valor, se isso faz alguma diferença, só mencionando isso. Só mencionando essa sua capacidade natural de fazer diferença também na vida das pessoas. Mas é lógico que a diferença principal, a execução principal é com relação a si mesmo. Quando a gente vem com a psicoterapia reencarnacionista, nós falamos num tripé. O que é esse tripé? Nós temos 3 propósitos mínimos básicos, os mais importantes, são os pilares da psicoterapia reencarnacionista. Quando a gente vem para a nossa vida, a gente tem o primeiro princípio, que é de cuidar de nós. É de olhar, de amadurecer, de fazer um crescimento em vários níveis nossos, energéticos, espirituais, físicos, na saúde, que a gente chama de personalidade congênita, que é trabalhar uma determinada área da nossa vida que a gente já vem com uma tendência. Então, tem pessoas que têm a tendência, por exemplo, a timidez, a raiva, a violência. Tem pessoas que têm tendência a vício, tem pessoas que têm tendência a um medo muito grande que lhe trava nas suas atividades. Cada um tem a sua tendência. Se você pegar entre irmãos, você vai falar, esse aqui é o bravinho, esse aqui é o tímido, esse aqui é o desbravado, né? Ele vai. Cada um vai ter a sua tendência. Essa particularidade que a gente chama de personalidade congênita dentro da PR é o nosso pezinho principal e mais interno que a gente vem para trabalhar. E provavelmente ele vai ter alguma relação com o que vocês colocaram como objetivo de anseio para essa semana, para a gente retrabalhar essa esperança, essa vontade de viver, essa energia, que é com esse foco de revigorar alguma determinada área. Outras 2 bases desse tripé é qual que é o nosso papel para nossa família, qual é o nosso papel no nosso contexto social mais próximo. Dentro da minha família, qual é o meu papel como filho, meu papel como irmão, meu papel como mãe ou pai?
Qual é o meu papel dentro do meu contexto familiar? Que diferença eu faço ter crescido, ter aprendido com as experiências dessa família, estar nessa família e trazer a minha bagagem interna, trazer o meu olhar para tudo o que acontece? E por fim, qual é o meu papel para o mundo? Qual é o meu legado? Qual é a minha atividade que muda a minha vida e que muda a vida de todas as pessoas, que impacta a vida das pessoas? A gente já trouxe algumas referências, por exemplo, das pessoas que por egoísmo quiseram deixar de usar aquela caneta pena e começaram a formular uma esferazinha que, se eu pusesse o tinteiro direto, de repente dava certo de criar uma caneta esferográfica. E por um egoísmo de alguém que resolveu criar algo para facilitar a sua própria vida, hoje em dia todo mundo tem em suas casas uma caneta esferográfica, com a carinha que for. Então, uma pessoa inventou de um jeito, outras pessoas foram elaborando várias outras cores, formas, tamanhos e jeitos, mas todo mundo hoje tem uma caneta esferográfica, que foi criada, sim, por um egoísmo, foi criada por uma necessidade que alguém tinha de eu não quero ficar molhando a pena no tinteiro o tempo todo. Quando essa pessoa, por essa necessidade, gerou algo, esse algo impactou o mundo todo. Todo mundo hoje tem uma caneta. Entende como uma coisa tão simples, tão bobinha, que pode parecer para algumas pessoas, pode impactar o mundo, pode impactar coisas que vocês nem imaginam. Alguém inventou que podia pegar o celular com um negocinho aqui no meio dos dedos para segurar. Um monte de gente hoje tem aquele negocinho atrás do celular para segurar. Alguém quis fazer um tipo de comunicação que desse para pessoas distantes se falarem. Alguém viu anos atrás e criou desenhos animados, que eu me lembro desses desenhos até hoje, que a menininha tinha um relógio e ela conseguia conversar com os outros personagens através do relógio, se vendo por vídeo. E hoje em dia a gente tem relógios com câmera de vídeo que é capaz da gente se comunicar. Hoje em dia a gente tem um celular. Por simples que pareça, alguma necessidade sua pode impactar o mundo. Mesmo que seja na ânsia, na angústia de eu quero uma coisa assim, e vai lá e cria. E mesmo que você não tenha habilidade de criar, você tem outras habilidades, outras necessidades, e isso tudo seu pode impactar o mundo, por menor que pareça. A Maria Teresa tem projetos sociais maravilhosos, de uma dimensão. E essa necessidade de cuidar, de transmitir, de dar carinho, de oferecer amparo, de oferecer essa forma de união. O próprio Léo fala, ela é a pessoa que conecta as pessoas mais diferentes, dos mais variados lugares, e ela vai conectando. Ela tem essa habilidade natural de conectar. O Max tem uma habilidade natural de trazer energia, alegria, de trazer conexões mentais e criar um processo de marketing que é só dele. Maria Teresa, ter saúde, ter coragem, ter liberdade, ter autocuidado me faz sentir segura. E o quanto tudo isso representa, e o que tudo isso significa, o que é saúde para você. Se a gente for pegar a fundo cada uma dessas palavras, a gente destrincha um caminhão de coisas que provavelmente vai ser diferente do que é para mim, mesmo que sejam valores que vão estar em comum. Para mim também é importante ter coragem, ter saúde, ter liberdade, ter autocuidado, mas provavelmente para mim isso significa, representa fazer tudo isso de uma maneira, e para você pode ser que represente de outra. E tá tudo certo. Angélica, eu não consigo achar palavras para responder. Tá tudo bem, Angélica, mas dentro desse caminho de mesmo não achando essas palavras, está fazendo sentido esse caminhar todo que eu vou para lá e vou para cá? Então parece uma coisa meio bem não linear, né? Completamente sem linearidade, mas faz sentido para vocês conectar todos esses pedacinhos? Faz sentido para vocês essa colcha de retalho que eu faço com vocês? Me contem. E, gente, eu vou pedir um minuto para beber água.
Sabe uma coisa que eu gosto muito? Já venho sempre falando sobre isso. É a respeito das plantas. E eu gosto delas em várias esferas, várias condições. As plantas têm uma bioenergia espetacular. Elas têm uma capacidade de ir além maravilhosa. E você pode plantar uma sementinha e vê-la crescendo, que é um negócio muito maravilhoso. É encantador, né? Muito mágico ver aquilo se desenvolvendo. No nascimento da minha sobrinha, a minha irmã fez de lembrancinha mesmo, um vasinho com uma semente de um tipo de feijão, com a terrinha e tal, mas era um vasinho bem pequenininho. E aí ela foi dando para as pessoas, e eu recebi, para quem era mais próximo de mim, várias pessoas que haviam plantado, geralmente com seus filhos e tal, e tudo empolgado, tipo, olha como cresce rápido, ontem estava assim, hoje já está assim, aí vai mandando as fotos, e cresce realmente absurdamente rápido. E é muito gostoso porque as plantas elas têm uma individualidade, mas quando elas estão unidas entre si, numa floresta, num campo, num bosque, tem uma hora, principalmente na floresta, tem uma hora que você não identifica onde começa uma e acaba a outra. Onde que elas que tem começo, meio e fim, tem uma dentro da outra, uma em cima da outra, uma se une à outra. E de alguma maneira isso se refere para mim no que nós somos hoje em dia. Nós temos a nossa individualidade, a nossa potência única e especial, mas a gente está numa comunidade e juntos nós fazemos uma sociedade criar corpo, um grupo criar um corpo, uma egrégora, um tipo de energia diferente. Se você entra lá na Serra da Mantiqueira, você vai sentir uma energia. Se você vai para a Amazônia, você vai sentir outra energia. São plantas com suas particularidades, você consegue separar uma, mas em alguns contextos você não sabe mais onde começa um, onde termina o outro, onde que as coisas se conectam, onde que uma nutre a outra, e eu acho muito magnânimo isso tudo. Agora, reflexologia e reiki, eu esqueci seu nome, mas seja bem-vinda de novo. Eu não lembro mais, não lembro mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu vou pedir uma licença para falar 2 palavrõezinhos assim, levinhos. A natureza fala, é nossa fonte de vida, ela fala mesmo, e é nossa fonte de vida. E é ela que nos gera energia. Porque por mais que a pessoa não seja vegetariana, é quase impossível a pessoa não comer algum alimento vegetal, mesmo que ela não seja vegetariana. E todos os alimentos trazem essa energia que vão nutrir a nossa energia vital. E a nossa energia vital era algo que eu queria falar com vocês também. Mas vamos por partes. Primeira coisa, Arlete, obrigada, Flor, eu não lembrava seu nome. Primeira coisa, motivações internas. Eu queria saber quais são os motivos, ainda pegando o gancho de ontem, de sonhos, de objetivos, de metas, de trabalhar esse interno. Eu queria que vocês escrevessem. Lembra do nosso caderninho? Não deixa eles abandonados, não. Escreve o máximo que vocês puderem, como um exercício de autoconhecimento, tá? Escrevam qual é a grande motivação interna, o seu porquê e o seu para quê ou para quem vocês fazem as coisas. O que eu quero dizer com isso? Eu já mencionei ontem também, algumas mães, quando se tornam mães, elas vivem ou ganham uma força por conta do filho, para fazer aquilo para que o filho, ou pela sobrevivência, ou para dar um mínimo de conforto, ou para dar um legado de consciência, de exemplo, de referência mesmo, não um exemplo como se a pessoa fosse perfeita, mas uma referência para essa criança seguir. Enfim, o que eu quero que vocês tragam? Qual é a grande motivação de vocês? E deixem isso registrado. Quem quiser compartilhar aqui, pode compartilhar. E aí é onde eu falei, às vezes é um motivo meio egoísta. Pode parecer egoísta, mas é o que te faz viver, é o que te motiva.
O meu sonho é criar um X coisa, é criar um projeto tal. Eu tenho desde 9 anos de idade, que é um projeto social, e quando eu vejo a Maria Tereza, eu sempre me lembro disso e eu sei que de alguma maneira hoje eu estou criando isso. E de alguma forma eu estou indo pelas bordas, mas eu estou começando essa construção. Pensem qual é essa grande motivação. E quando vocês titubearem, nossa, a palavra lá do século retrasado, que eu amava ler nos livros de Machado de Assis. Mas quando vocês titubearem, qual é a palavra disso em português atual, gente? Quando vocês duvidarem de si mesmos, quando vocês oscilarem, não lembro a palavra disso num português mais atual, mas quando vocês titubearem sobre isso, procura no dicionário antigo qualquer coisa, vocês terem onde consultar qual é a grande motivação de vocês. E dentro dessa motivação, eu queria, com certeza, semente que nasce, expande, delícia. Eu queria que vocês escrevessem também. Escrevessem não, pode só pensar nesse caso. Pensem aí, qual foi a última vez que você pegou um dia bosta e transformou num dia foda? Por quê? Eu quero que vocês tragam essa força de quando vocês pegaram um dia que falaram, meu Deus, não vai dar nada, esse dia já começou tudo errado, deu tudo... Respiraram fundo, lavaram o rosto, puseram batom vermelho na cara, né? E foram lá e transformaram esse dia. Qual foi a última vez que vocês pegaram um dia bosta e transformaram num dia foda? Eu não sou muito boa em falar palavrões, eu não me sinto bem. Mas esse não sai, se não for dentro da rima, dentro desse propósito, não sai. Desculpem pelas palavras, mas acho que elas combinam mais com a força de expressão dessa frase. Me falem. Ou melhor, lembrem, porque o poder está na mão de vocês. E eu quero que vocês tragam esta força. E para o dia de hoje, eu tô aqui na dúvida, eu tô olhando, eu tenho alguns exercícios para passar para vocês. Eu tô na dúvida de qual dos exercícios eu passo. Mas eu acho que eu vou passar o inventário. As plantas eu amo. E eu vou deixar as plantas para amanhã. Eu quero que vocês façam um inventário da alegria. O que é esse inventário? Tudo aquilo, pode ser da alegria, pode ser da energia, como vocês preferirem. Um inventário, escrever nesse caderninho aí trocentas coisas que te fazem bem. E o que te faz bem? Não sei. Pode ser ouvir música, pode ser dançar, o Max é surfar, é andar de bicicleta, pode ser fazer reiki para quem gosta de fazer, pode ser receber reiki para quem ama receber, pode ser beber uma água solarizada, pode ser fazer uma cromoterapia, pode ser entrar em contato com as plantas, mesmo que seja através dos óleos essenciais, pode ser se maquiar e se sentir bonita e poderosa, pode ser o que vocês quiserem. Tudo o que te faz bem, que você lembrar, anota nesse inventário. Lembra que o nosso objetivo é olhar, sim, para as dores. Para eu saber onde eu posso me melhorar, onde aquilo está me ferindo, quais são os meus valores que estão sendo afetados e como eu posso corrigir. Só que no meio do caminho entre uma coisa e outra, algumas vezes, quando o dia está muito ruim, talvez vocês precisam recorrer a esse inventário da alegria ou da energia para que vocês se conectem de novo com esse inventário, com essa possibilidade de, tá, se eu fizer uma oração, uma meditação, eu sei que eu vou sair bem. Se eu fizer X coisas, eu vou conseguir trazer essa força interna de novo. Se eu olhar para qual é o meu motivo de viver, por que eu estou fazendo isso da minha vida, para que eu estou construindo isso, eu vou ter essa energia, esse vigor e eu vou conseguir continuar. Tem dias que a gente desanima, tem dias que a gente cansa, mas tem dias que a gente realmente parece que desabastece, que a gente quer desmoronar. E nesses dias eu quero que vocês tragam a força desse inventário para trazer essa cooperação para a vida de vocês.
Algumas semanas tive conversa difícil, depois chorei muito e tive mentoria do Fiji, então me transformou só o fato de estar com os meus mentores, melhorou tudo. Maria Tereza, eu vou confessar que pra mim é igualzinho, porque esses meninos dão muita energia pra gente, né? Eles nos estimulam, nos ajudam, eles veem coisas. O Max tem uma capacidade de visão lá do futuro. Ele me falou um negócio já faz, sei lá, quantos meses, que eu fiz aquela cara de pera, calma, deixa eu digerir. E eu ainda estou construindo o que ele já vislumbrou meses atrás. Maria Tereza, esses meninos são poderosos e eles são tão amorosos que eu sou suspeita para falar, mas realmente a gente sai com outra energia quando conversa com eles. Eu e o Léo, a gente já tá quase confidente, um barato. Nathalie, não transformei ele externamente, mas internamente. Eu considerei o dia, né, Nath, como um ensinamento e agradeci pelo meu dia. Tá tudo bem, Nath, a gente não precisa fazer sempre com que todos os nossos dias sejam super, hiper de mega power. Mas trazer esse aprendizado é ressignificar esse dia e é trazer um lado muito positivo, muito poderoso que nem sempre a gente tem. Que nem sempre, se a gente não fizer um esforço mesmo de olhar para isso com esse aspecto de eu quero extrair desse dia algo de melhor, e mesmo que isso seja um ensinamento, mesmo que seja um choro, porque o choro toca, o ensinamento dá uma força. Quando a gente percebe que me balançou, tá ruim, mas tá um ruim que eu sei que vai me levar para um lugar melhor. Principalmente quando algumas pessoas são como eu, que gostam de evitar brigas mesmo. Então a gente vai empurrando até que o negócio não dê mais, que escancar, que você tem que ir lá e brigar pelo seu espaço, porque precisa brigar para pôr esses limites. A gente precisa dar o limite de até aqui é o meu respeito, é o meu autorrespeito. Daqui para frente você pode vir, mas até aqui, sabe? Tem um limite. E isso às vezes é muito importante, é muito necessário. Maria Tereza, no Inventário da Alegria, aprender, multipotencial, né? Ler, dançar, fazer comida. Nossa, fazer comida não está no meu Inventário da Alegria. Ficar com as crianças, fazer comida legal, né? Ficar com as crianças, ter mentoria, faz muito bem. Ter roda viva, estar com os amigos, contar com os amigos, né? E logo dançar, escutar música, criar, isso me dá plenitude. Delícia, Maria. Grava isso. Eu vou tentar salvar, tá? Vamos ver se eu consigo. Não. Deu? Não deu. Deu. Porque quando você tem nitidez daquilo que te faz bem, você sabe onde recorrer. Tem dias que a gente fica mais triste por alguns minutos ou algumas horas e tá tudo bem. Mesmo que seja um dia inteiro, tá tudo bem. Mas como que eu vou sair dessa situação? De que maneira eu vou conseguir força para mudar? E às vezes a coisa tá tão simples, tá tão acessível. Põe lá todos os seus amigos com quem você pode contar. Põe no seu inventário da alegria tudo, ou da energia, como vocês preferirem, tá? Eu prefiro energia, porque não é sempre só para ficar alegre. Não é só no riso, embora o riso seja algo muito maravilhoso, mas não é só para isso, mas é para gerar mesmo essa minha força de capacidade de dizer, tá bom, eu sou dona da minha vida, né? Eu sou rainha do meu reino, do meu castelo, e aí trazer esse reinado de novo, esse poder de novo, esse poder de autoconsciência. Então fiquem tranquilas, anotem, registrem tudo. Tarefa de hoje é registrar, fazer o inventário da energia. E aí, é lógico, quem fizer, me marca, me manda uma foto, não precisa mandar com os detalhes, eu não preciso ler para xeretar, mas isso é algo que vai motivar as outras pessoas, vai gerar um movimento do bem, uma corrente positiva das pessoas se motivarem com tudo isso. Ah, olha, quando o Marcelo nem começa a causar, as coisas são melhores. Ai, Max.
O Marcelo tava com muito sono ontem. Ele com sono, ele fica insuportável, porque ele não obedece, reclama, causa. Aí ontem, a hora que ele veio chorando, ele tinha enfiado o dedo na raquete de matar mosquito e ele levou choque. Aí ele veio chorando, lógico, tadinho, porque ele é muito resistente pra dor. E pra ele chorar, ou é por questões mais emocionais e tal, ou é porque algo foi muito fora da curva. E no caso, levar choque, eu acho que ele nunca tinha levado. E realmente é outro mundo, né? Quando ele tá causando e quando eu consigo estar aqui concentrada só com vocês. Gente, como é que vocês estão se sentindo? Me contem. Elaine entrou, Lucy entrou, sejam bem-vindas, já estamos acabando, mas eu vou deixar salva para vocês assistirem, e é lógico que não é só para vocês assistirem, é pra gente gravar, vai subir pro YouTube, tudo isso vai fazendo parte de uma composição de cursos meus, tá? Mesmo que sejam como bônus, não é a base total do curso, mas isso auxilia para muitas pessoas também. Cadê? Deixa eu ver... Ai, gente, eu me perdi aqui nos comentários. Gente, como é que vocês estão se sentindo? Me contem. Melhor do que colocar pregos na tomada 220. Meu Deus do céu. Meu pai levou um choque 220 que fez um buraco no dedo. Foi um negócio assustador. E lá saiu eu, pequenininha, atrás de farmácia de remédio para ajudar a fazer o curativo. Hoje em dia você nem disse que fez aquele buraco daquele tamanho. Enfim, ficou bem para hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Façam as liçõezinhas de casa. Lembrando que nada é fixo, parado, estático. Não é porque eu falei hoje que vai parar no dia de hoje. Fez hoje, tenta manter, faz a manutenção. É lógico que o inventário pode não ser uma coisa que você vai todo dia fazer um novo. Não precisa, você pode continuar. Mas registrem isso e mantenham relativamente acessível. Criou uma coisa nova, o Marquito. O Marquito foi voar, nem sei o nome das coisas que o Marcos faz. Ele fez alguma coisa de barco, agora recente, fez outra coisa de voar, eu não sei mais os nomes, Marcos. Mas assim, ele voou, ele foi pra água, ele foi pra tudo quanto é canto, em várias atividades diferentes. Teve alguma coisa de barco, de velejar, alguma coisa assim, e alguma coisa de voar, que eu não lembro mais o nome. Mas vocês fazem atividades completamente diferentes, fora da curva, né? Eu não tenho esse tipo de acesso facilmente. Mas anotem, registrem, porque são coisas que às vezes vocês vão precisar ir lá e recorrer e falar, nossa, tal coisa, tomar um chá com presença que a gente fala, né? Esse ato mais meditativo de eu tô aqui, eu tô sentindo o gosto, tô me conectando com essa planta. Façam isso, façam esses exercícios. O Max e os dele queimaram também. A mãe desgrudou com a vassoura, meu Deus. Ainda bem que ela estava perto e o cabo era de madeira. Mas as dores nos ajudam a evoluir e a conhecer o que precisamos aprender. Com certeza, Max. Com certeza. Olha lá, Marquito, aula de vela e aula de paraquedismo. Gente, que sonho. Marquito é muito bom. Obrigada, estava bem legal, todos concentrados e aportando. Obrigada, Maria, obrigada pela presença de vocês, é muito bom e é muito especial ter vocês aqui. Dores principalmente no pé, e sentir nosso corpo falando faz com que tenha cuidado de mim mesma. Maria Tereza eu já falei, né? A psicossomática fala muito sobre tudo isso. Então, quando vocês tiverem dores no corpo, se vocês não souberem o que aquilo significa, joga lá no Google, psicossomática ou linguagem do corpo, dor em tal área, dor no pé, dor no joelho. E aí vocês começam a ler para ver o que faz sentido. Se alguma daquelas coisas se encaixa no seu momento de vida atual. Ajuda muito, porque na hora que vem a consciência de você cair a ficha, muitas vezes a dor ou por si só se resolve ou ela facilita no processo de cura. Marcos, a sensação de estar com a natureza, me libertar, gera uma puta energia boa. É quase como uma droga, isso mesmo, Marcos. Eu sei só de ficar quietinha andando, só de sentir o cheiro. Imagina voar, ou de mergulhar, ou de fazer velejamento, enfim, fazer todas essas coisas que você faz. Gente, obrigada pela presença de vocês. Obrigada, obrigada, obrigada. Lição de casa hoje tá dada, inventário da alegria. Quero ver com vocês, ou da energia. Quero ver vocês postarem, me mandarem, pode ser no direct, pode ser no particularzinho, mas façam, tentam fazer todos os exercícios e mantenham os anteriores. Água, escrever seus sonhos, onde vocês se conectam, qual é o passo, onde que vocês já estão rumo a esses sonhos.
Como que vocês estão nesse caminho? Se o que vocês estão fazendo hoje aproxima ou distancia desse sonho. Se eu quero ser uma pessoa mais equilibrada, como alguma das pessoas tinha falado, acho que foi a Andréa Maffei, se eu quero ser mais equilibrada, o que eu estou fazendo hoje está me aproximando ou está me distanciando? Isso não significa que eu não vou ter minhas crises e meus surtos. Como eu falei, às vezes é necessário para gerar limite. Deu aquele surto, deu aquela crise naquele momento, provavelmente daqui para frente isso vai ter gerado um impacto de um limite importante, e principalmente para vocês. Tá? Então não significa que eu vou estar sempre zen, significa que mesmo com uma ação que pode parecer na contramão daquilo que eu determinei para mim, mesmo com essa ação, muitas vezes ela foi necessária para que gerasse força, energia, para aí sim ir adiante rumo àquilo que eu quero. Tudo bem? Beijos, pessoal. Muito obrigada. Beijos, beijos, beijos no coração de vocês. É muito bom estar contigo, com vocês todos. Beijos. Até amanhã. Mesmo horário, sábado e domingo de novo. E nós temos algumas coisas muito legais para os próximos dias. Eu vou deixar vocês na curiosidade. Conto amanhã. Beijo!